Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que a gente está dedicando para responder dúvidas da nossa audiência, como parte desse nosso projeto de publicar vídeos diariamente ao longo de um ano, dedicando os 100 últimos apenas para deixar você sem dúvidas. É essa série que a gente está dedicando apenas para responder as perguntas daqueles que acompanham o nosso trabalho. Hoje a gente vai responder a Débora Mello, que manda um questionamento bem interessante sobre retenção de imposto de renda e contribuições sociais nos pagamentos a pessoas jurídicas. Ela coloca assim: ao emitir o DARF do Código 5952 e 1708, considero a data da emissão da nota fiscal ou a data da competência daquela nota. Se, por exemplo, eu recebo uma nota emitida no dia 1º/6, mas com a competência de maio de 2020, qual é a data que eu devo considerar para efeito de recolhimento dessas duas retenções? Bem, Débora, em primeiro lugar quero agradecer a sua audiência, a sua participação e dizer que esse seu questionamento ele é muito interessante e a resposta pode ajudar várias outras pessoas. Por isso a gente selecionou e eu quero começar observando o seguinte: não é todo o sistema de nota fiscal eletrônica de município que traz, além da data da emissão do documento, um campo também para que o prestador informe a competência daquele serviço. Mas se o sistema disponibilizar esse recurso, exigir essa informação, e a gente pode dizer que muitos municípios estão adotando isso, porque para efeito de controle do ISS acaba sendo importante a informação quanto à competência para o município, a gente pode dizer que isso não influencia em nada no que diz respeito à retenção desses tributos federais. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que ao falar de retenção de IR, pessoa jurídica, e de contribuições sociais, existem dois tratamentos que precisam ser bem compreendidos. Um tratamento é aquele que se aplica para as entidades federais, órgãos, empresas da União, autarquias da União. Essas entidades estão submetidas a outra legislação. No seu caso, a gente está falando de órgãos estaduais ou municipais ou de entidades privadas sem fins lucrativos. Para a gente compreender melhor essa matéria, no livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, que é de minha autoria, eu elaborei um quadro chamado de quadro sinótico de obrigações. Caso você não conheça, pode procurar em um dos materiais aqui do Foco Tributário, como por exemplo, em uma das lives do Foco Tributário na Prática, que a gente deixou disponível em nosso canal, um link para você acessar uma landing page, onde você vai ter acesso a esse conteúdo gratuitamente. O QSO, com toda a explicação resumida ali de como se fazer a sua aplicação. Outra dica que eu dou é baixar o primeiro capítulo do livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios em nossa livraria virtual. Entra lá em opentreinamentos.com.br, procura a nossa loja e você vai encontrar essa opção para fazer o download do PDF. Agora, voltando aqui para o foco da nossa questão, a retenção do IR de pessoa jurídica, ela tem como fato gerador o pagamento ou crédito à pessoa jurídica beneficiária. No caso das contribuições sociais, que é o Código de DARF 5952, a gente tem a retenção incidindo tão somente no momento do pagamento. Se a gente considera que quanto ao momento do pagamento não há maiores dúvidas, a gente vai encontrar então no contexto prático a seguinte realidade: a retenção das contribuições sociais ocorre em um momento em que não há grande controvérsia, a retenção do imposto de renda pode ocorrer no mesmo momento, mas se, para efeito do imposto de renda, o crédito ocorreu antes do pagamento, o momento do crédito é o que prevalece. E aí a gente se depara com a dúvida inevitável: e o que é crédito para efeito de retenção do IR de pessoa jurídica? A definição de crédito deveria estar na legislação de uma maneira mais clara, mas isso foi objeto de muitas controvérsias ao longo dos anos, até que em 2014, depois de responder a algumas consultas com efeito vinculante através da COSIT, a Receita Federal resolveu editar o Ato Declaratório Interpretativo número 8 de 2014. E ali, em suma, a Receita Federal coloca o seguinte: no momento em que você provisiona a despesa na sua contabilidade, registrando a contrapartida no passivo, reconhecendo o débito contra aquela pessoa jurídica ou em favor daquela pessoa jurídica prestadora do serviço, você está admitindo que aquele crédito se consumou e, portanto, o fato gerador do IR-fonte está ocorrendo. Nessa hipótese, a gente pode dizer que, recebendo a nota com a data do dia 1º/6, se você registra essa despesa ao longo do mês de junho, provisionando em despesa, ainda que você não venha a pagar em junho,
mas registrando no Contas a Pagar, ali ocorreu, no mês de junho, o fato gerador do IR. E você pode desprezar aquela data que, como eu falei, para efeito de competência quanto à incidência do ISS, ela é relevante, mas não para efeito do imposto de renda. Aí suponhamos que essa nota de 1º/6 foi contabilizada no mês de junho, você considera o fato gerador do IR nessa competência, mas o pagamento só se dá no mês seguinte, no mês 7. O que a gente vai ter? O fato gerador do IR sobre essa nota ocorrendo em um mês e o fato gerador do código 5952 das contribuições sociais ocorrendo no mês subsequente. Algo que eu considero, inclusive, pouco inteligente por parte do legislador federal, mas foi assim que o governo encaminhou à época a medida provisória 135, que foi convertida na lei 10.833 de 2003. E a gente tem fatos geradores distintos para obrigações que eu costumo dizer que são irmãs, que são inclusive administradas pelo mesmo órgão fazendário. Espero ter esclarecido sua dúvida e ter trazido aqui informações importantes para aqueles que lidam com essa matéria. Lembre-se que amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta respondendo a mais uma dúvida como parte dessa nossa série. E não deixe também de entrar para o nosso canal do Telegram. Ali você recebe todos os conteúdos que a gente tem compartilhado pelo Foco Tributário, inclusive alguns conteúdos exclusivos que são produzidos apenas para quem está no Telegram. Um forte abraço e até amanhã.